Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos sintonizar as nossas mentes com Jesus, vamos libertar as nossas preocupações, os nossos problemas durante estes minutos e vamos, de alguma forma, também fazer para que nos possam ajudar os nossos irmãos. Vamos começar. Venham ver que não há só tesouros na terra quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Quem vier vai saber que é preciso aprender, pois é tarde e Jesus vai voltar, pois é tarde e Jesus vai voltar. Ouçam bem, ninguém sabe se parte ou se fica neste mundo, nesta terra tão falta de amor. Quem ouvir vai lutar, vai mudar, vai vencer, vai levar Jesus a quem sofrer, vai levar Jesus a quem sofrer. Kardec nos abriu as portas, desbravando a mensagem do além, desbravando a mensagem do além. Quem vier aprender a doutrina do amor, vai partir com Jesus para seu lar, vai partir com Jesus para seu lar. Ouçam bem, estão chegados os finais dos tempos. É preciso o mundo acordar. Quem calar vai parar, vai perder, vai partir, e a terra jamais vai voltar, e a terra jamais vai voltar. Venham ver que não há só tesouros na terra quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Permite que os teus mensageiros, os nossos familiares encarnados, os nossos protetores, os nossos amigos, possam estar connosco nesta noite, possam ajudar-nos a harmonizar o nosso ambiente familiares, a serenar os nossos espíritos, a atrair as boas vibrações e a proteção. Se connosco, que nos abençoe o Evangelho de hoje. Do capítulo 27. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários e a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância,
precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem do infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai sobretudo com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece, puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer a ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atraíra pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Vamos ler a mensagem sugerida para esta noite. Pensamento, do livro Vem Comigo. É o sumo da razão, o tudo e o sempre em ti, em nós, porque expressão do infinito que é Deus. Tudo é pensamento, que posto em marcha vai ao encontro dos alvos ou da razão de ser em nós. No exercício filosófico da vida, ele é amor, paixão, indiferença, raiva, ódio, rancor, animosidade, paz, concórdia, perdão, arrependimento. É tudo. Reflete, todavia. Medita sobre se aquilo que te vem à ideia pensar de alguém, se fosse dirigido a ti, te agradaria ou não, se gostarias ou não, se desejarias ou não, e separa o que seria bom ou seria mau. Nesse exercício diário, propõe-te arrancar, expulsar, eliminar o que não gostarias para ti e exteriorizar, praticar, fazer aquilo que te agradaria fosse feito. Pensar é agir, porque todo o pensamento já avançou na direção do centro de preocupação e não conseguirá jamais trazê-lo de volta. Se for bom, ser-te-á devolvido na mesma moeda. Se for mau, certamente que voltará com igual intensidade. Escolhe o que é melhor para ti, sem demora. São duas leituras muito significativas e eu gostaria de chamar a atenção para a primeira leitura do Evangelho. Embora as notícias que nos chegam na área científica digam que o pensamento, a transmissão do pensamento, a ação do pensamento está estribada cientificamente no século passado, pelos anos 60, década de 60, década de 50, nós vamos encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que cumpre este ano 150 anos, nós vamos encontrar aqui falar do pensamento, a irradiação do pensamento, o poder do pensamento, a transmissão do pensamento com o nome de telepatia, portanto, com 100 anos de antecedência. Os espíritos vêm revelar isso a Kardec e, naturalmente, a imprimir no código do Espiritismo, a imprimir essa realidade. Mas a prece, que é uma emissão de pensamento, não é?
os materialistas dizem que é fé, e a fé, pronto, cada um tem o que quer. Mas, com 2000 anos de avanço, Jesus falou na prece, falou na oração, falou no pensar os outros, mas Jesus trouxe o conhecimento da ação do pensamento dos espíritos sobre os encarnados, ao claramente afastá-los da sua ação obsessiva, da sua perturbação mental, com certeza a força do pensamento. Só que os homens, atidos às coisas materiais, aos interesses, às conveniências, sempre foram relegando para o terceiro plano, não é para o segundo, para o terceiro plano. Estas realidades que Jesus ensinou. Provavelmente os cientistas, mesmo materialistas, tivessem desejado anular estas revelações, contradizer estas revelações, pelo menos teriam dito que isso é tudo mentira e que o pensamento é uma realidade. Mas dando a volta por tudo quanto é ideia inovadora, eles chegaram à conclusão, pomposamente dizer, transmissão do pensamento de telepatia, que nós hoje também sabemos que há a transmissão das imagens de televisão, ou teleaudição, através da rádio. E, portanto, são realidades científicas que podem muito bem ser passadas ao homem e sinalizar aquilo que é uma realidade, a ação do pensamento sobre a matéria, a ação do pensamento sobre os outros pensamentos, sobre os outros centros de emissão e recepção do pensamento. E depois é evidente, vem aqui uma referência à parte moral, não é? Àquilo que nós gostaríamos que nos fizessem e, portanto, naturalmente, aquilo que nós precisamos de fazer aos outros. E estas são constatações espíritas, com certeza que são constatações espíritas, mas será tempo de, pragmaticamente, devolver ao conhecimento dos homens essa realidade. Porque nós sabemos por experiências na área, não do espiritismo, que não se dedica a essas coisas, mas na área daquilo que os cientistas chamam da ação mental sobre, por exemplo, a vida das plantas ou sobre a vida dos ovos, das aves, e que realmente trazem de volta um conhecimento absolutamente comprovado e científico de que as plantas, face ao pensamento positivo que lhes seja projetado, crescem mais depressa, crescem com outro viço e, portanto, são realidades da influência do pensamento positivo. E se nós, como dizem os cientistas japoneses, se a água é possível ser feita uma alterações ao nível molecular de acordo com a sintonia vibratória, com os pensamentos positivos, gerando, enfim, imagens de paz, de serenidade, etc., o que não poderíamos fazer pelo nosso pensamento sobre os seres humanos, que temos, como a ciência diz, entre 2/3 e 3/4 de água no corpo. E, naturalmente, se a estrutura molecular da água pode ser alterada pelo pensamento positivo, naturalmente também pode ser alterada pelo pensamento negativo, gerando doenças, agravando doenças. Mas o que nos interessa é o pensamento positivo. Imaginemos como seria poderoso o pensamento no passo magnético, na transmissão de energia ou da bioenergia, que realmente dava para fazermos aos outros o que certamente gostaríamos que os outros nos fizessem, isto é, que nos ajudassem, que nos dessem mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade. E, portanto, é esta realidade, esta digamos assim, reflexão que nos devemos fazer sobre a prece, que, como sabem, vai ser desenvolvida no capítulo 28, ou é desenvolvida no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma quantidade enorme de preces e sempre de preces que Kardec colocou à época para ajudar as pessoas com mais dificuldades em concentrar a sua atenção a fazerem a sua prece e levarem o seu pensamento às forças superiores do cosmos. Como é que nós podemos certificar-nos se alguns pensamentos são nossos ou não? Bom, o pensamento nós, sempre que nos colocamos com algum problema ou alguma solução de algum problema, nós vamos encontrar várias hipóteses. Primeiro esta talvez não dê para dentro daquela, depois esta talvez não dê para dentro da outra. A tendência que nós temos sempre é de escolher aquilo que parece mais fácil e renegar aquilo que parece mais difícil. Nos extremos deste conjunto de pensamentos, nós devemos pô-los de lado, não é? Isto até é pela lei humana, quando há, por exemplo, concursos públicos para obras, etc., aqueles que fazem esses concursos eliminam logo o mais barato e o mais caro, os que estão no extremo da concorrência. Então nós vamos sempre analisar o que é melhor, o que é pior. Ninguém se convença de que aquilo que nos parece mais fácil é aquilo que é conveniente, porque há pessoas que vão atrás do mais fácil, vai dar muito dinheiro, vai dar muitos resultados, vai não sei o quê, e de repente é uma tragédia. E também aqueles que fazem tudo mal, têm receio de tudo, têm medo de tudo, acabam nunca a fazer nada porque não querem assumir
digamos assim, esses compromissos. Então o melhor é a gente analisar os pensamentos do meio e verificar o que é melhor, o que é pior, o que devemos fazer, o esforço que temos que ter. E vamos encontrar aí, talvez, os pensamentos dos nossos protetores, dos nossos amigos, que nos sugerem, às vezes, alguma precaução, alguma ponderação, algum senso nas escolhas que fazemos. Então temos que ver aí, se for um nosso amigo espiritual que nos sugira, pois é claro que também não há mal nenhum se é nosso ou se é dos outros. Aqueles que têm a mania, que têm grandes ideias e que são eles que descobrem, que imaginam e que fazem, é que têm que ter um bocadinho de precaução, porque tanto podem vir espíritos, enfim, amigos que nos sugiram isso, como podem vir espíritos inimigos que, sabendo que vai falhar, acham que vamos desenvolver, douram as coisas de uma tal maneira que a gente mergulha e depois acaba por reconhecer que pensou rapidamente mais e não meditou. Agora, é essa análise que a gente tem que fazer, sendo que os espíritos bons que nos sugerem não estão à espera que nós digamos, não, isso é a minha ideia, ou que digamos que é a ideia dos outros. Ajudam, mas temos que nós que raciocinar, que refletir sobre as coisas e tomar essa decisão, depois de grande ponderação. Porque se eles virem que nós nos atribuímos ideias nossas, não se vão zangar por causa disso. Eles vão se zangar quando sugerem determinadas ideias, a gente as repudia e depois vêm ter consequências dolorosas para a nossa vida. Chegamos à altura de partilhar as nossas vibrações com as famílias mais carenciadas, as famílias que têm maiores dificuldades. Então vamos pedir a Jesus que permita que neste momento de irradiação, em que muitas famílias estamos juntas, estamos reunidas com essa preocupação, que os seus mensageiros cuidam de nós, a nossa energia, as nossas vibrações, os fluidos que possamos gerar de bem e de amor, e conduzam até junto dessas famílias. Nós sabemos que tudo é possível, inclusive a despertar algumas pessoas das famílias que são mais responsáveis pela violência, pela desarmonia, a acordarem para uma mudança interior. Ou outras que, embora acreditando e continuando a viver o cristianismo, têm dificuldades imensas em coordenar as suas decisões, os seus trabalhos, a sua luta por melhoria da vida, e que possam às vezes influenciar, intuir a outros caminhos, sempre com a preocupação da modificação interior. Então, Senhor, permite que esta ajuda possa chegar onde for mais necessário. A vinda de Jesus. Ao Evangelho no lar, É sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. À mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou,
oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Chegamos ao final, que pode não ser o vosso final, pode continuar a trocar opiniões, ideias, esclarecer alguns pontos, até nos filhos mais novos. Espero-nos encontrar-vos de novo aqui na próxima semana. Muita paz, muita boa noite e até lá.